O que faz você ficar a noite toda jogando ali é uma fase nova que vai abrir. É É a recompensas, expectativa. né? A recompensa não, a recompensa marca o final da fase. Mas assim, ter uma nova fase e chegar no final, isso aumenta a tua dopamina. Esse jogo em específico, ele tá cheio de promessas e recompensas, né? Isso, Porque isso. tu ganha ali, aí tu ganha uma recompensa que é um outro tipo de item que tu pode usar no jogo. Aí quando tu passa, tu não só avança de casa, mas avança de nível. Dificuldade, Enfim, tudo. é um sistema bem. É interessante isso. Mas pensa no seguinte, velho. Se tivesse só uma fase, se sempre passasse e repetisse a fase, ou fosse uma fase do mesmo nível de A dificuldade, impressão que eu tenho, porque como eu não sei nem se tem fim esse jogo, eu não sei se ele chega num fim. enfim, Mas eu já devo ter jogado uns entre 300, 500 fases ali até o dia que eu parei. perfeito. A impressão que eu tenho é que elas meio que são fases repetidas, porque é uma recriação de uma fase que já foi, entendeu? Com Eu coisas imagino que novas. em algum momento É que nem eles. os minigame de 999 jogos em um. Era tudo o mesmo jogo, só que vários Isso. níveis. Mas quando você começa a ter essa percepção que está repetindo, tua motivação cai. Uhum. Certo? Então, uma das coisas muito importantes para a gente pensar em termos de motivação é que você tem que ter objetivos claros, certo? E a pessoa tem que ter uma percepção de avanço, Uhum. né? Então, isso é muito importante para nós, e isso é, de certa maneira, uma estratégia interessante, porque às vezes a gente pensa, por exemplo, no planejamento e a gente pensa no objetivo final, com a coisa pronta, mas não cria, ou pelo menos não desenha as etapas que a gente vai ter que fazer para chegar a isso, certo? Uhum. E aí, obviamente, quando você começa um empreendimento ou qualquer coisa, né, você acaba, de certa forma, esbarrando no caminho, que é para você chegar no teu resultado final. Se você traça objetivos mais claros, etapas, claro, ó, primeiro tem que fazer isso, quando eu fizer isso, isso me habilita para mim fazer isso e depois isso. Cada vez que você termina uma das etapas, isso de certa forma melhora a tua motivação para a próxima, Uhum. certo? A gente tem que aprender a gamificar a vida. Exatamente. Até, eu fico fazendo um paralelo quando eu me vicio nesse jogo. Agora eu evito o máximo abrir. Porque o dia que Sim, eu falei assim, não quero mais jogar essa porra porque isso aqui tá me viciando. Eu deixo de fazer as coisas pra perfeito, ficar jogando, né? Aí perfeito. eu botei uma pedra em cima. Mas eu fico pensando, eu sempre pensei, pô, por que que meu trabalho ele não pode ser assim? Eu tô trabalhando e eu tô cada vez mais motivado a seguir pro próximo nível, a fazer, a dar conta, terminar todas as tarefas que tem que fazer pra, sabe, ganhar a recompensa ali na frente e fazer outra coisa. Bom, assim, não dá pra gente generalizar porque cada pessoa tem uma relação com o trabalho, né? E, obviamente os trabalhos são diferentes e tem muitas pessoas que sofrem com o trabalho profundamente, né? O sofrimento no trabalho não é frescura, é um negócio que é adoecedor, né? Mas eu acho que se você conseguir fazer isso no seu trabalho, ele vai fluir muito melhor, né? Mas a gente não consegue porque nossa relação com o trabalho ela também passa por um conjunto de regras que a gente aprendeu e criou sobre o trabalho, né? O primeiro deles é que o trabalho não pode ser divertido. E que é uma grande mentira, porque muitas pessoas se divertem no trabalho, né? Sim. Mas a segunda coisa é que o trabalho é muito cotidiano, né? Então, o que acaba acontecendo é que as coisas cotidianas também nos desensibilizam. Se alguém. O terceiro aspecto é uma coisa interessante, assim, que eu tenho muita curiosidade. Eu não vou dizer que eu tenho uma resposta, mas é a maneira como nós nos relacionamos com os compromissos. A maioria das pessoas pode fazer uma coisa e pode até estar gostando de fazer aquilo, mas se aquilo virar um compromisso, se de alguma forma ela se vê obrigada a fazer aquilo, aquilo começa lentamente a adquirir um caráter aversivo para ela, Uhum. certo? Então eu acho que nós nos relacionamos muito mal com a ideia de compromisso. E o que é a ideia de compromisso? É uma promessa futuro, né? Você ter que mobilizar o seu comportamento para dar conta de um comportamento verbal
que você teve, ou que você assumiu, né? E se ver preso a isso, né? Então, essa coisa do compromisso, que muitas vezes está associada ao trabalho, essa é uma coisa que, assim, na minha prática clínica, eu vejo que incomoda muitas pessoas. Quando eu relaciono ao trabalho, eu quero dizer assim, em relação ao foco, né? Porque um joguinho ele tá focado no trabalho, às vezes eu não sei, eu pelo menos, eu não funciono à base da pressão. Quando eu tô fazendo uma coisa que eu quero fazer, eu mantenho um foco muito naquilo. Quando eu tô, né, fazendo mais fácil. Uma coisa que eu não quero fazer muito, eu não consigo prender minha atenção naquilo. É mais ou menos isso. A questão do foco está muito ligada à recompensa, né? Então, assim, a ideia é de que aquilo vai te dar uma recompensa. O joguinho, a ideia da recompensa é a próxima fase, um nível a mais, progredir no mapinha e assim por diante, né? Mas a história do trabalho, que nem te falei, não dá para a gente fazer uma avaliação muito simplória com isso, né? Eu já falei assim, a gente tem uma relação negativa com o trabalho. Em parte, eu acredito que possa ter a ver com aspectos socioculturais, como a gente trata o trabalho geralmente como sofrimento, como uma coisa que não é boa de fazer, né? Uma coisa que quanto menos trabalho você tiver, melhor, né? E eu acho que essa relação negativa, aversiva com o trabalho, ela acaba, de certa forma, contaminando, né? E dentro dessa relação tem essa coisa do compromisso, né? Que eu vejo que é um componente bastante complicado, porque ele envolve um componente social, né? A gente tem uma cobrança social em relação ao trabalho, né? Quem não trabalha ou quem não gosta de trabalhar ganha adjetivos não muito bons, né? Então, de certa maneira, é um paradoxo, porque a ideia, por um lado, a gente vê no trabalho um valor, né? Por outro, um valor para a pessoa, de dignidade, de envolvimento, de retorno social, enfim. E por outro lado, a gente vê essa coisa assim meio chata, meio que eu não quero fazer, eu quero me evitar, eu quero economizar energia, né? E é interessante isso, assim. Eu acho que eu não me sinto totalmente habilitado para falar disso. Tem psicólogos que são especializados nessa relação com o trabalho, né? Tem uma área da psicologia que é a psicologia do trabalho. Eu acho que seria um reducionismo da minha parte, assim, querer olhar ela exclusivamente a partir de uma perspectiva neurobiológica, né? Não que eu acho que aspectos culturais, sociais, políticos, tecnológicos também não sejam aspectos neurobiológicos, ou não dependam de aspectos neurobiológicos, né? Mas eu acho que essa discussão em relação a trabalho, motivação, desempenho, ela é um pouquinho mais complexa. E procrastinação. Cara, eu tenho... Você procrastina? Sim, principalmente quando eu falei de pressão, principalmente nesses momentos, porque assim, ó, por exemplo, esse podcast, ele é um trabalho. Tudo que envolve o podcast, ele é um trabalho. Legal. Eu gosto de trabalhar, eu não sou a pessoa que odeia o trabalho. Sim. Só que tudo que envolve burocracia, administração, a parte administrativa, isso recai uma pressão. Tem prazo, tu tem que pagar o imposto em dia, tem prazo, né? Tem prazo, né? Tem um compromisso ali, né? É a promessa de responder no tempo do outro. Tem que pagar a contabilidade, tem que pagar o imposto, tem os compromissos, né? Essa parte chata que tu tem que fazer, emitir nota fiscal, aí tu tem que parar a parte boa. A gente, que é empresa pequena, né? A gente tem que parar, às vezes, a parte boa, que é fazer a edição do vídeo, fazer essa parte da criação, para cuidar do administrativo, do burocrático. Eu fico feliz que você acha que a edição de vídeo é parte boa, viu, velho? Porque editar vídeo é gostoso, assim. É uma parte que mexe com a criação. Eu acho ruim. Tem que ficar voltando, cortando, arruma, ajeita, volta, corta, 10 vezes ouvindo a mesma coisa. Eu acho um saco, cara. Mas tudo bem. E aí é essa coisa. Você vê que tem um componente aí que ele é subjetivo. Por algum motivo, aquilo ganhou um valor para você mais prazeroso do que é para mim.
certo? Por algum motivo, aquilo desenvolveu um valor para você que não tem para mim. Pode ser que a gente encontre um maluco que goste dessas coisas burocráticas. Não, cara, pô, essa coisa de planilha, de emitir nota, eu mando bem pra caramba, eu gosto, certo? Porque daí tem todo um processo que a gente chama de operação estabelecedora, onde você vai estabelecer um valor para isso, certo? E esse processo é complexo, porque ele envolve uma série de componentes que nem sempre está claro nem para o próprio indivíduo. Se eu te perguntar por que você gosta de editar vídeo, você dizer, ué, eu gosto, é gostoso. Você vai me dar uma justificativa, mas você não tem uma explicação clara do porquê que você gosta daquilo, certo? Mas por trás disso, existe uma ou várias operações que vão fazendo com que isso ganhe valor para você, e que seja melhor fazer isso. E às vezes talvez seja até chato em algumas situações, né? Um pouco mais chato, um pouco melhor, enfim, do que fazer a parte burocrática. Sim. Certo? Então, de certa maneira, eu costumo dizer assim, a gente tem que ter cuidado com as simplificações, porque cada pessoa é um universo. Né? Cada pessoa tem uma infinidade de aspectos que acabam envolvendo e influenciando no comportamento, na tomada de decisões dela.